homens idosos, primeiro, que sejam equilibrados, temperantes, que tenham um domínio emocional, que não sejam desequilibrados, que tenham domínio próprio, que consigam conter o seu espírito, não sejam de pavio curto, respeitáveis. Ele não está falando assim, obriga a igreja a respeitar os homens idosos. É os homens idosos que devem se ter o respeito, eles é que devem, a postura deles é que tem que ser uma postura de respeitabilidade. As pessoas eles é que tinham que ter essa postura. Não é uma questão de eu obrigar as pessoas. Por exemplo, eu nunca desrespeitei meu pai em absolutamente nada. Nunca na minha vida. Eu nunca falei nada para o meu pai, nunca desrespeitei. Até quando eu aprontava, eu corria, ele vinha para me pegar, eu esperava, eu corria devagar para alcançar ele também. Eu não corri igual eu tenho que esperar o pai, né? Mas porque ele se dava ao respeito. Eu nunca vi meu pai falar um palavrão na vida, eu nunca vi meu pai tomar um gole de bebida alcoólica na vida, eu nunca vi meu pai fazer nada. Então é isso que Paulo está falando aqui, que os homens idosos, eles têm que, se você quer que respeitem você, então tem uma postura que mereça respeito. Os homens sensatos, que tenha bom senso nas coisas. Eu estou falando aqui só por falar, porque eu sei que aqui em Muri não há esse problema, né? Só lá no Paquistão, Afeganistão, Azerbaijão, aqui é tudo equilibrado, tudo certinho. Sadios na fé, não pessoas doentes na fé, pessoas fracas na fé, pessoas que qualquer coisinha já tutubia, qualquer coisinha já amolece, qualquer coisinha já se magoa, qualquer coisinha já deixa de meditar na palavra, já deixa de estar na igreja, já deixa de estar no lugar, não pode olhar feio para ele, não pode fazer nada. As pessoas que são sadios, não são doentes na fé, tem uma fé saudável, no amor e na constância. Pessoas que são constantes. Olha, não tem coisa mais difícil, tanto no sentido de trabalho, empresa, do que você ter um empregado que não é constante. Hoje você pode contar com ele, mas você não sabe se pode contar amanhã. A igreja é a mesma coisa. Então que os homens sejam constantes. Eles podem até ter problemas, podem até estar passando por dificuldade, podem até estar passando por um momento de conflito na sua vida, mas eles são pessoas constantes, eles não mudam, eles são daquela maneira. Aqui Paulo está dizendo aqui. Amém, os homens? Opa, só o homem aí, o que está acontecendo hoje? Então aqui a relação dos homens, depois ele passa para iniciar o grupo das mulheres. Quanto às mulheres idosas, quero entender que mulheres que já têm um tempo de igreja, semelhantemente, ou seja, da mesma forma como os homens, que sejam sérias em seu proceder, que tenham um procedimento conveniente, reverente, de respeito, não caluniadoras. Por que será que os homens eles não falam de caluniadoras? Será que as mulheres são tantas? Será que as mulheres têm mais tendência a ser caluniadoras? O que os irmãos acham? Tem ou não? Os homens eles não colocam esse requisito aqui, né? Mas não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, pessoas que ensinam. E olha que interessante, o versículo 4 fala assim: a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem a seu marido e a seus filhos. Ou seja, as mulheres que estão noivas, as mulheres que vão se casar, as mulheres que estão namorando. Paulo está falando aqui que as mulheres que já são casadas, as mulheres que já têm o seu marido, as mulheres que já têm os seus filhos, essas mulheres têm que olhar para essas mulheres
e ver nelas um exemplo, um modelo a ser seguido. Elas têm que ser mestras, como eu falei, do bem, a fim de instruírem. Em que aspecto? As mais jovens, a amarem-se. Eu sempre falo uma coisa, que amor é algo pedagógico, nós podemos aprender a amar. Nós podemos aprender. Não é apenas um sentimento, é um sentimento, mas é algo. Você aprende a amar. Às vezes não tem aquele irmãozinho na igreja que parece que é chato, alguém fala para suportar uns aos outros, você suporta, você não gosta muito dele. Mas com o passar do tempo, você acaba, a convivência, você acaba entendendo porque ele é daquela maneira, você acaba pegando um amor a essa pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Não pode ser diferente. Então você aprende a gostar daquela pessoa, você aprende a amar aquela pessoa, você aprende a aceitar aquela pessoa do jeito que ela é, você aprende. E aqui está falando que essas mulheres que já têm um tempo de igreja, que já são casadas, que são senhoras, são da MCA, elas devem ser um espelho para as outras mulheres que estão começando agora na vida cristã, para que sejam iguais a ela. Amar o marido igual ela ama o marido, respeitar o marido igual a outra respeita o marido. Vamos correr, que temos pouco tempo. A serem sensatas, que tenham mulheres que têm bom senso, equilibradas, honestas, boas donas de casa. Mulher tem que ser uma boa dona de casa. Eu sempre que falo que a casa, outro dia eu cheguei no material de construção, dava uma discussão ali, o dono, sobre quem manda na casa. E os empregados todos falando para o patrão que quem mandava na casa era eles. E o único que falava que quem mandava na casa era a esposa, era o patrão. Daí eu cheguei e falei, pastor, estou chegando aqui, ele vai tirar a nossa dúvida. Quem que manda na sua casa, pastor? Eu falei, minha mulher, ela que manda. Porque toda vez que fala em casa, na Bíblia está relacionada à mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. Se você ler, por exemplo, Provérbios 31, versículo 10, você vai ver que aquela mulher que está ali, aquele padrão de mulher, aquela mulher, está relacionada à casa. O marido dela é respeitado lá fora por causa dela. O marido é um suporte para ela, é a submissão, aquela que dá um suporte para que ele seja honrado lá fora, para que ele seja abençoado lá fora, para que ele seja bem sucedido lá fora. Não tem coisa mais ruim na vida de um casamento, na vida de um homem, quando ele está lá trabalhando, quando ele está lá se esforçando, mas ele não tem uma mulher que dá um suporte na casa dele. Eu conheço maridos que nem chegam na casa, não são cristãos, mas eles nem gostam de ir para a casa dele, vão para o bar, vão para outro lugar, mas não vão para casa. Então que as mulheres aqui sejam boas donas de casas, que o marido tenha prazer em chegar em casa.